por causa disso. Contratações pontuais e normalmente dão certo. A não ser que você tenha uma verba para perder. É o caso. No caso do Richarlison, que pagaram 75 milhões, né? O Richarlison pagaram 75 milhões. E aí, de dólares, né? Muita gente comentou, e a imprensa inglesa disse que foi entrevistar alguém do clube lá, e entre outras palavras, com outras palavras, disse que essa era uma verba que eles tinham para investir. Se desse certo, golaço. Se não desse certo, não quebraria o clube. Sabe, aquela verba que se tiver que perder, não vai balançar nossas estruturas. Então você tem muito dinheiro. É o caso do Flamengo. Né? Não no De La Cruz, porque é um jogador importante, mas é alguma contratação que o Flamengo fez que, imagino que tenha feito mesmo, que não deu certo. Mas o clube não quebrou. Né? Agora, se você não tem essa folga no caixa, você tem que tentar um esforço enorme para dar um golpe próximo de certeiro. Pode não dar certo, é verdade. Mas correr o menor risco possível. É isso que eu acho. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Vanderlei Nogueira falava aí da situação do Corinthians e até fazendo uma comparação aí nesse sentido, né? Que tem time que tem dinheiro a perder. Podemos colocar dessa forma no mercado da bola. Não vai quebrar se perder aquilo. Exato. E o Corinthians precisa de contratações mais pontuais, mais certeiras, né? Acho que essa é a palavra. Contratações mais certeiras. Falando nisso, Vamp, você que assiste tudo, você tem visto o campeonato da Arábia? Tem. O Roberto Firmino está jogando? O Firmino, o time dele está muito mal, né? O time Parece dele que está muito mal. Quer sair, né? Então, há uma informação de que ele estaria querendo voltar para o Brasil. O time está... Esse é um jogador, essa é outra aposta que não tem erro. Né? Eram duas opções nessa linha que você está falando. Voltar para a Europa é o primeiro interesse. Né? Primeiro interesse. E o segundo, ele poderia pensar em voltar para o Brasil. É isso. Então, se ele... O Firmino falou, volta para o Brasil. Poxa, é que nem a contratação do Atlético do Gustavo Scarpa. A chance de dar certo é gigantesca. É isso. Fernandinho. A chance de dar certo o Scarpa no Atlético é gigantesca. Pode, não dá, pode. Às vezes vai não está feliz, o time está muito mal. Poxa, né? Agora, você pega o cara como o Firmino, um jogador de um nível altíssimo. Se ele chegar no Flamengo vai dar certo, a chance é enorme. Chegar no Corinthians vai dar certo, é enorme. No São Paulo, no Palmeiras. O cara joga pra cacete. O cara é jogador de Copa do Mundo, jogador de Premier League, destaque internacional. Esse tipo de... É melhor gastar num Firmino do que em 3 promessas, eu acho. Como o Grêmio fez com o Suárez. Como o Grêmio fez com o Suárez. O Grêmio deu certíssimo, né? Nossa. O Grêmio não contratou. Por pouco não ganha o brasileiro. Se aquele jogo do Corinthians. Se ele ganha aquele jogo do Corinthians, o Grêmio é campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Então, a bola na mão do Yuri Alberto? Não, o jogo lá em Porto Alegre. Ah, lá em Porto Alegre. O Zerro no campeonato teve. Não, o Renato aborda isso, mas o Renato aborda isso. Ele tinha que abordar o jogo lá. O Corinthians jogou com 10. Não é esse, Renato alega essa mão do Yuri Alberto. O jogo foi lá. A lambança do Grêmio foi lá. Né, porque era. Líder, grande favorito. E o Corinthians com 10, desde os 10 minutos. 10 minutos, o Corinthians baleado. Era um jogo para você ganhar. Você perdeu, deixou 3 pontos. E você veja, faz a conta no final, o que significariam esses 3 pontos na vida do Grêmio. Então, mas veja, o Suárez foi uma contratação maravilhosa que deu certo. E o Suárez não foi contratado para morrer jogando pelo Grêmio. Ele chegou já avisando que ia embora no final do ano. E durante o ano, né? Chegou até a especular uma saída. Queria sair no meio do ano, Aí fizeram um acordo com ele. Foi fácil também o ano do Suárez. Não valeu a pena a contratação? Nossa, valeu a pena. Nossa, foi muito rápido. Seguraram os jogadores, tiveram paciência com ele. Ele se pagou fácil. Eu não sei quanto ele custou, nem quanto ganhou. Mas é certeza que se pagou pela história. Mas é um jogador rodado. Tá encostado. Olha o estrago que ele fez. Claro. O São Paulo contratou o Lucas. Para quê? Para ganhar a Copa do Brasil. Deu certo? Deu certo. Ele jogou bem, turbinou o time do São Paulo naquele período
E agora foi uma extensão, ou uma sequência de trabalho que ele vai prosseguir em 2024, muito boa para o São Paulo. O Hulk no Atlético. O Hulk no Atlético. Tem um tipo de... O próprio Flamengo, com o Gabigol, com o Pedro, com o Gerson. Paulinho no Atlético. Paulinho, são os caras rodados. Esses caras, pode não dar certo, pode acontecer, mas é muito difícil. É o caso do que você falou, você lembrou bem, do Firmino. Sim. Firmino, Nossa. Vem jogar no futebol brasileiro. Não sei que clube, qualquer um. Joga em qualquer um, com os olhos vendados. A chance de dar certo é enorme. Não, de mudar de patamar o time. É isso aí. Você olha o Atlético, o Grêmio sem o Soares. O Vampeta falou, por um detalhe não foi campeão. E sem o Soares, onde o Grêmio ficaria? Será que ele classificaria? Voltando da Série B, viu? Não é verdade? O Grêmio volta da Série B. Mas, gente, talvez não tivesse nem na Libertadores. Só a ida dele para a Libertadores já paga a contratação do o próprio Hernan Valência, Flávio, chegou, ele perdeu o gol contra o Fluminense pra caramba ali no mata-mata da Libertadores, mas ele fez a diferença no ataque do Inter. Chegou lá até lá por causa dele. E ele fazendo gol pra caramba. A gente tá falando tudo antes, de cara que chega, né, acha que dá certo. Por exemplo, essa jogada do Atlético em contratar o Scarpa. Achei ótimo. Scarpa, Paulinho, Hulk, Pavão, que time bom, hein? Vai dar certo? Eu acho que vai. É bom demais, hein? Mas sobre daqui 2 meses... Pavão, né? Pavão argentino. Pavão argentino. Paulinho... Daqui 2 meses alguém vai cobrar, mas vocês falaram que daria certo e não deu nada certo. É uma outra conversa, mas a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Galo, dessa contratação do Gustavo Scarpa, porque acabou a novela também, né? Que o Scarpa, uma hora, estava mais inclinado a jogar no Flamengo, na outra hora estava mais inclinado a jogar no Internacional, depois no Atlético Mineiro. A inclinação dependia da conta, né? Do valor, não é? O cara vai voltar, é melhor uma oferta. Acertou com o Atlético Mineiro no final das contas, anunciado oficialmente contrato até o fim de 2027. Daqui a pouco a gente vai falar do time do Atlético Mineiro, que a gente já tá imaginando aqui Paulinho e Scarpa naquele meio de campo, com o Hulk, com o Pavon e tudo mais, timaço. Mas sobre o Roberto Firmino, que o Flávio citou, até um detalhe aqui, fazendo aqui uma ligação com o Corinthians, puxando o gancho, ele declarou publicamente que é torcedor do Corinthians em uma entrevista alguns anos atrás. É torcedor do Corinthians e gostaria de um dia vestir a camisa do Corinthians. Roberto Firmino, 32 anos de idade. Eu acho que é um jogador que ainda tem mercado na Europa. Acho que pode voltar para a Premier League tranquilo. Eu acho que tem mercado na Europa, por isso dificulta a contratação de equipes brasileiras. Mas é aquilo. Já que estão tentando vários jogadores aí, tenta o Roberto Firmino. Eu tenho um contato com o pessoal que cuida da carreira do Firmino, aqui no Brasil, mandei uma mensagem. Não é um período muito propício, é possível que ele esteja na praia e tal, mas se ele dá uma olhadinha na mensagem, ele vai responder. Eu perguntei especificamente se ele vai voltar para o Brasil. Né? Se ele vai ser primeiro, se ele pretende, de repente, falar, não, o Brasil não quer, pronto, já está resolvida a história. Mas se ele falar que vai voltar, aí realmente é mercado, velho. Ele joga em qualquer time brasileiro com o pé nas costas. Você vai falar do Atlético? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlético Mineiro. Só depois eu queria falar um negocinho, porque eu cometi um equívoco ontem. Sim. Eu queria corrigir. Mas antes, a gente vai falar do Flamengo, o jogo das estrelas do Zico, nosso companheiro aqui, o Zico. O galinho que todos os anos realiza o jogo das estrelas lá no Maracanã, e a gente sabe, os craques vão desfilando, vão conversando também com os jornalistas, aí o jornalista aproveita, né, o repórter aproveita para fazer aquela pergunta, e aí, vai para onde? É verdade essa especulação aqui? Tem proposta mesmo? Todo mundo também aproveita essa resenha e esse jogo do Zico, né, para poder arrancar alguma informação dos craques que desfilaram ontem no Maracanã, o time vermelho contra o time branco. Foi legal pra caramba, torcedor do Flamengo e de várias equipes, né? Porque o Zico é querido por todo mundo, ficou bem emocionado mais uma vez no estádio do Maracanã. E o Claudinho passou por lá. O Claudinho falou desse namoro antigo. O Flamengo, que tinha um namoro antigo pelo De La Cruz, finalmente virou realidade. E o Claudinho, hein? Outro jogador que vem sendo especulado, é uma novela também interminável. Eu acabei de falar da novela pelo Gustavo Scarpa. Claudinho toda hora aparecendo aí no radar das equipes, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, enfim. A gente sempre comenta no programa e ele respondeu sobre isso. Nós temos as aspas do Claudinho, jogador do Zenit, especulado no futebol brasileiro. Acho que qualquer jogador tem esse sonho de jogar no Flamengo. Se eu falar que não, vou estar sendo hipócrita. Então sim, tenho um sonho sim de jogar nos grandes clubes do futebol brasileiro.
brasileiro. Se Deus quiser, se um dia eu voltar, que seja um desfecho legal. Eu tenho contrato com o Zenit até 2027 e hoje estou muito tranquilo quanto a isso. Estou curtindo as minhas férias, aproveitando minha família, meus amigos, até esquecendo um pouco desse mundo, porque a gente passa o ano todo escutando algumas coisas, propostas, e é um pouco cansativo. Então aproveito as férias para descansar. Deixo as coisas para os meus empresários. Por enquanto, em mim não chegou nada. As aspas de Claudinho, um dos nomes procurados pelo Flamengo na última janela de transferências. O Flamengo chegou a assinar com uma proposta de 15 milhões de euros. Chegou a colocar na mesa essa proposta de 15 milhões de euros, que foi recusada pelo Zenit, que queriam na época 25 milhões de euros pelo brasileiro. Tá aí, portanto, o Flamengo que conseguiu o De La Cruz, já pensou Claudinho também nesse meio de campo, Claudinho, De La Cruz, Arrascaeta. O torcedor do Flamengo ficou animado com essa declaração do Claudinho, Vampeta. Né? Já não é de hoje que o Flamengo sonda o Claudinho, né? Você falou os valores aí, Pedro. Falou mexeu com peixe grande, que os caras lá têm dinheiro de sobra, né? Eles compram jogadores brasileiros, revendem para a Europa por muito dinheiro. A gente sabe que está tendo essa guerra, tem tudo. De repente, muitos jogadores voltaram da Rússia e da própria Ucrânia por causa da guerra, né? A FIFA liberando os atletas para vir. Mas assim, o Everton Ribeiro também está lá, um empecilho, se renova, se não fica, se não vai. E o Flamengo está vendo ali posições de... Não tem muitos jogadores na posição do Claudinho, né? Camisa 10 mesmo assim. O Arrascaeta e ele são a mesma característica, assim, 2 camisa 10, né? E vai ter muita convocação, eliminatórias. O Flamengo se reorganizando, né? O Tite lá com o César Sampaio, com todo mundo ali vendo o plantel para 2024, né? Mas é um jogador diferenciado. Quando ele vai embora, ele vai embora do Red Bull Bragantino como o melhor jogador do Brasil, né? Sendo convocado para a seleção e tudo. Cracato estava no jogo ontem do Galinho, né? O Zico fera, um monte de gente lá. Eu acompanhei até esse jogo também. Todo ano o Zico faz. Mas eu acho difícil vir, né? Pelos valores. Você falou que 15 milhões há um mês, uns anos atrás aí, né? Na última, sem ser essa janela agora, na última milhões. Janela de transferência. Os caras queriam 25, você acha que de 25 os caras vão baixar para 15? Chegou a resposta da pessoa que cuida do... Ao vivo, hein? Curto e grosso, sem chances, fake news. 3 palavras, sem chance. Fake news. É informação, programa de informação. Programa de informação da log. E é assim que a gente gosta. Papuf. Então qualquer conversa é papo furado. Sem chance. Já vai aparecer na tela aí. Firmino, nenhuma chance de jogar no Brasil. Informação que acabou de ser dada. Esse é o banco fácil. Essa é a pessoa que cuida dos interesses do Firmino na carreira profissional dele. É muito carreira. Desde que era jogador aqui em Santa Catarina. Tá bom. Ou seja, qualquer coisa passaria por ele. Eu perguntei, ele fica na Arábia? Está respondendo aqui, já. Aí já não se sabe, né? Não, então ele tá digitando aqui, já eu falo. Você vai ficar na Arábia, você vai para a Europa, enfim. Mas Brasil esquece. Aliás, parabéns, Firmino. Boa, eu também não faria nada. Não, mas é verdade. 32 anos, tem mercado na Europa. Ainda tem muito mercado na Europa, eu acho. Sem dúvida. Tá aí o Roberto Firmino. Resposta, ele fica na Arábia? Sim. Ele está se adaptando muito bem, está faltando gol, mas vai encaixar. Ou seja, tudo fake news. Não vai sair da Arábia, não vai sair do time e muito menos vir para o Brasil. Perfeito. Essa é a informação trazida pelo Flávio Prado em contato com o staff do Roberto Firmino, ao vivo para você aqui na Jovem Pan. Esse é estafão mesmo, viu? É uma pessoa de confiança. Muito. É um estafão dele. E você que às vezes tem essa dúvida, mercado da bola é assim, né? Torcedor também quer saber a novidade do seu clube do coração, manda pra cá através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. A gente aciona as nossas fontes aqui ao vivo pra você, programa de informação, como diz o Vampeta, e a gente traz a informação na hora, tá? E, portanto, falamos do Roberto Firmino, que poderia ser uma possibilidade, tinha gente falando que estava disposto a sair, mas o empresário do Firmino, a pessoa que cuida da carreira do Firmino, acabou de falar pro Flávio que não, mentira. Até citou o termo fake news. Fake news. Fake news. E não tem o interesse no futebol brasileiro. Ele falou, sem chance, né, Flávio? Sem chance. Sem chance. O Firmino pode sair do time árabe e botar o Brasil? Resposta, sem chance. Fake news. Ele fica na Arábia? Sim. Ele está se adaptando muito bem. Está faltando gol, mas vai se encaixar.
Tá aí a informação. E ainda me mandou feliz ano novo. Sempre a informação é importante. Eu tô mandando, Esse relacionamento com as fontes também é importante. A gente quer saber bastidores, né? É a nossa função. Eu já entrego logo que é a fonte. A gente ganha pra isso, não é? Não é só pra falar bobagem. Eu vou entregar a fonte. Ó, cachoeirão. Você conhece, cachoeira. Esse é, como você diz, é cachoeirão. O Flamengo fez certo em manter contato com De La Cruz e deixar de lado o Claudinho, Vanderlei? Voltando para o assunto Claudinho e Flamengo? Não, o Claudinho não é um jogador que deve ser esquecido. Eu acho que é outro jogador que, se voltar para o futebol brasileiro, seria muito bom. Seria uma carga de qualidade chegando de volta para o futebol brasileiro. Mas, entre os dois, eu acho que se tivesse que optar... Porque o que é administrar? O Flávio me ensinou. O que é administrar? É escolher prioridades. Administrar, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então você tem que escolher prioridade. Primeiro isso, primeiro... eu falei pro Guilherme ontem. Guilherme... Nosso monstro. Restaurante. Você vai com churrascaria... Pizzaria. Começa com pizzaria. Restaurante, pizzaria, depois churrascaria. É uma questão de prioridades. Então, eu acho que ele fez bem, o Flamengo, em mergulhar o seu interesse na contratação do De La Cruz. Tem sobre o Claudinho aqui também agora. Agora informação sobre o Claudinho. Então, para tudo que tem informação do Claudinho. Aí aqui é nosso querido amigo Porcari e o Loredo, que é o cara mais bem informado sobre o Bragantino. Perfeito. A resposta aqui, ó. O Flávio, ele tá vendo o programa, um abraço a ele. O Claudinho é sempre eleito o melhor jogador do time dele lá na Rússia. E cidadania russa dele deve ser antecipada pelo próprio Putin. É difícil ele voltar. No meio do ano, o Loredo, que é um grande repórter lá da região, conversou com ele e ele está vivendo um sonho lá. Tem tudo, apesar de ser na Rússia, da guerra, não lhe falta nada. Está vivendo um sonho e vai pegar a cidadania em pouco tempo, antecipadamente. Acho que não vem também. É isso aí. Só fica na cascata do interesse de agora. Não, interesse tem. É claro que tem. Se perguntar aqui pro assessor do Flamengo, você acha que o Corinthians tem interesse nele? O São Paulo tem? O Flamengo tem? Claro que tem. Eu gostei das palavras do Claudinho. A gente fica aqui o ano todo escutando proposta, interesse, o ano todo, a gente fica cansado uma hora. Ele falou aqui nas aspas que a gente acabou de ler. Claudinho, Vampeta, Claudinho, Flamengo, essa... Vou dizer negociação, porque no momento, pelo que a gente sabe, até onde a gente sabe, não há negociação no momento, né? Pode ser que a negociação... O mercado é muito dinâmico. É sempre bom deixar o pé atrás, né? O mercado é muito dinâmico, mas é um sonho antigo do Flamengo. E ele falou, ó, quem não tem esse sonho, esse desejo de jogar com a camisa do Flamengo, Vampeta? Claudinho, a gente sabe. É um jogador diferenciado, foi eleito o melhor jogador daquele campeonato brasileiro com a camisa do Bragantino. E tá aí, toda hora aparece alguma especulação. O Claudinho vai voltar, o Claudinho vai jogar no Flamengo, vai jogar no Palmeiras, o Claudinho vai jogar no Corinthians, o Claudinho... É um jogador que o mercado olha atentamente. Não, cara, como eu falei, né, Pedro? O cara sai daqui do Brasil como o melhor jogador do país, ganha vários prêmios individuais. No coletivo também ajudou muito o Red Bull Bragantino. Fábio acabou de falar. Apesar de ter guerra, tudo, né? A guerra, pelo que eu tô vendo aí, depois que teve essa guerra aí o negócio lá do Israel, lá com o Hamas. Esquecendo um pouco lá da Ucrânia e da Rússia, né? Mas o couro tá comendo. Mas não chega na Rússia, não. Não chega na... isso, a guerra é guerra, mas só um tá sendo atacado, né? Não, ela tá atacando a Ucrânia. Não, é isso que eu tô falando. Não tá... Os ucranianos não chega nada na Rússia. Não. Só ali Eu acho até que boa parte do povo nem sabe o que está rolando. Porque não se pode dizer que a Rússia seja um primor de liberdade de informação. Fez 2 anos. Controle quantas exatamente. Por isso, provavelmente, fez 2 anos. A gente do povo nem sabe. Fez 2 anos agora de guerra, né? Mas assim, quem vai pro leste da Europa sofre mais um pouco com frio, tudo, mas também ganha muito mais, hein? Jogadores que jogam no leste da Europa assim, joga na Ucrânia e na Rússia, às vezes ganha mais do que jogar na Premier League. Sabia não. O Hulk, né, lembra? O maior salário do... O Hulk é pelo sofrimento. Você fica lá 30 graus abaixo de zero, um frio danado, e aí se paga mais. Não. Antes da guerra, esse time aí, Zenit, Spartak de Moscou... Aquele time que contratou
Aquele time que depois desapareceu. Shakhtar Donetsk. Não. Não, tô falando desses times que gastam muito. Teve um time que inclusive tinha um jogador brasileiro, que era o jogador mais bem pago, lembra? O time apareceu e sumiu. O time que apareceu e depois sumiu, era um milionário, aí o cara perdeu a grana. Lembra dessa história aí? Desse time? E tinha um jogador brasileiro lá que foi lá ganhando uma bala impressionante. Lembra do Pirâmides, quando apareceu lá no Egito também? Quem não foi? Ele ainda tem, né? Mas lembra que o Alberto Valentim ficou lá 2, 3 semanas e ganhou uma fortuna? Olha a galera pra lá. O Kenon que tá no Atlético, o Kenon que tá aí no... Foi também. Pirâmides. Foi pra lá. Então, essas coisas, o cara faz a vida dele nisso aí, né? O Flávio, Claudinho... E essa história toda com o Flamengo e o Flamengo que contratou o De La Cruz. Nós temos até os números, aí fica até melhor para o Flávio poder comentar, para a gente poder analisar aqui na mesa do bate-pronto, os números de De La Cruz e Claudinho na temporada. 44 jogos para o Claudinho, 43 para o De La Cruz. Claudinho no Zenit, jogando no futebol russo, e o De La Cruz aqui no River Plate, da Argentina. 8 gols para o Claudinho, 10 gols para o De La Cruz, 8 assistências Claudinho, 6 De La Cruz. Daí o comparativo entre os dois jogadores, realizaram basicamente a mesma quantidade de jogos e números também bem parecidos, né, quanto a gols e assistências. Mas dá para apontar algum nome aí, Flávio, dos dois? Você tem preferência pelo Claudinho, pelo De La Cruz? Você acha que o Claudinho joga mais que o De La Cruz ou o De La Cruz joga mais bola que o Claudinho? Eu acho que aqui, em termos de América, o De La Cruz provou mais, né? Tem essa passagem pelo River de... comandar o time do River do Marcelo Gallardo, que não é pouca coisa. Por outro lado, ele teve mais problemas de contusões do que o Claudinho. Mas aí está resolvido, né? O Claudinho vai ficar lá, ele vem, e é uma contratação extraordinária do time do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Até agora, a maior contratação nessa janela é do Flamengo, sem dúvida. Sem dúvida. Nicolás De La Cruz, contratação do Flamengo. E que agora tem o Scarpa no Atlético também, né? Para se pesar. Gustavo Scarpa, melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2022. Está chegando ao Galo Mineiro. O time que eu me referi é o Anzi. Do futebol russo. Lembra do Anzi? Esse time era de um milionário